Boa noite a todos e a todas, de modo formal, né, agora. Eu sou Ana Paula Perovano, sou professora da disciplina de Cálculo 2, agora do curso de Física. Nós vamos contar hoje também com a participação do professor Fernando, para dar sequência ao conteúdo que estamos discutindo. E hoje nós vamos falar sobre técnicas de integração, tá? Espero que, como eu tinha mencionado, que todos tenham tido um bom São João, que tenham conseguido descansar um pouco, tenham visto já a lista que está disponível no Moodle, as notas de aula, para a gente continuar na sequência do que nós estamos de conteúdo, tá bom? Fala aí, vê se agora está, se dá para ouvir. Tá chegando no áudio, gente? Acho que agora sim, né? Ok. Estão conseguindo ouvir o áudio do professor Fernando? Alguém me escuta? Sim. Ok, tá. Vamos lá. Técnicas de integração. Nós já vimos o teorema fundamental do cálculo, em que relaciona a integração com a derivada, onde nós temos um processo que podemos fazer uma analogia, onde um é o inverso do outro. O que a integral faz, a integral vem e desfaz, e vice-versa. É quase um inverso do outro, a menos de uma constante, que é esse C que aparece aí. Então, esse C aí é o diferencial. Mas quando a gente deriva, a derivada zera esse C e só fica somente a nossa amiga derivada. É basicamente isso. Ok. Bom, no nosso encontro passado, fizemos algumas integrações e deixamos que vocês praticassem, pelo menos, as integrais básicas. Como, por exemplo, eu tenho a integral da função constante, eu tenho a integral de um monômio, tenho a integral do seno, integral do cosseno, integral da tangente, integral da exponencial. E é para vocês terem feito pelo processo inverso. Ou seja, o resultado da integral eu verifico se está correto através de uma derivação. Por exemplo, se eu tiver aqui com a integral dx. Quando eu faço essa integração, ela vai ficar x mais constante. Como eu sei se eu estou correto nesta solução? Eu venho, deixa eu mudar a cor, derivo. Verificar a x da função kx mais c. Que é exatamente k mais zero. É a derivada de kx com respeito a x é o k, a derivada do c, que é uma função constante, é zero, e como resultado, o k. Que é exatamente esse valor aqui, ó. Então, todas essas integrações são passíveis de verificação. Obviamente, quem não souber derivar não vai saber se está correto. E o processo de derivação também envolve técnicas. Então, existe a técnica chamada regra da cadeia, regra do produto,
regra do quociente, regra da potência, que esses elementos a gente colocou no primeiro capítulo das notas. Então, quando vocês abrem as notas, o primeiro capítulo, que deveria ser o capítulo 0, Paula colocou as derivadas principais. E lá tem um monte de regrinhas que vocês possivelmente viram no cálculo 1. E essas regrinhas a gente vai precisar agora. Não lembrei das regras, dou uma olhadinha e volto. Agora, é importante que vocês saibam derivar pelo menos o que está nessa tabela. São os que mais aparecem nos cursos de física. Vocês vão ter muitos polinômios para poder fazer a derivação, muitos polinômios para fazer a integração. Vai aparecer demais seno e cosseno, tanto para derivar quanto para integrar. E a função mais comum, mais elementar para integrar e derivar é a última dessa tabela, que é a função exponencial. É a única função cuja derivada dela é ela mesma. Então, se eu tiver aqui, ó, dx da exponencial de x, é ela mesma. Se eu integrar, a integral da exponencial de x dx é ela mesma. Não esquecer que a integral aqui é indefinida, aparece uma constante. Lembra que eu falei, né, que derivada e integração, uma é inversa da outra, a menos de uma constante. Essa constante C que aparece no processo da integração. Tudo bem, gente? Tudo isso estão nas notas de aula. Então, dá uma olhada, as notas de aula estão bem Explicativas, né? Estão explicadinhas linearmente. A professora Paula fez uns desenhos, cores, está bem interessante os conteúdos que lá apresentam. Bem bonito mesmo. Vou ver só aqui se a gente se encontra. Acho que é assim. Aqui. Aqui são as notas de aula. Se vocês verem, com desenhos, os comportamentos. Técnica de integração. Bem detalhado. Todo o conteúdo, nos esboços de ilustração, as relações comparando a integral definida com indefinida, o que é integração aqui, e agora vocês vão conseguir fazer áreas que na primeira prova a gente não conseguiria. Se vocês lembrarem, a primeira prova só aparece integrais de quadrados, retângulos, trapézios, pedaços de círculo, né, de circunferência, perdão, e junção. Posso ter um pedaço de um círculo, da circunferência, do círculo, como um pedaço de reta. E o objetivo da primeira unidade era identificar onde está a área a menos de 5. Na parte de cima vai dar positivo, na parte de baixo é negativo, e só isso. Para saber a área de retângulos, triângulos e trapézios e circunferência. Identificou e fazia a conta. Claro que algumas integrações exigia você encontrar quem era o pedaço da reta. Okay? Um pouquinho de cuidado nas continhas, as retas são de fácil verificação.
muitas vezes não precisa nem encontrar a equação dela, porque conseguiria deduzir a área simplesmente por observação. Ok, vou voltar lá. Bom, por que precisamos saber técnicas de integração? Primeiro, porque não é possível tabelar todas as funções possíveis e os seus valores suas. Então, é impossível. Da mesma forma que a gente, quando aprende aquela tabelinha de integração, Entrou aqui, está saindo. a gente, quando aprende essa tabelinha de integração, aqui, ó, vejam, aqui não tem um polinômio. Por quê? Por que aqui não tem seno mais cosseno? Por que aqui não tem seno mais tangente mais um polinômio? Porque a integração de funções tem algumas propriedades. Por exemplo, se eu pedir para integrar a integral de x ao quadrado mais cosseno de x dx. Como a gente vai fazer isso? Isso simplesmente é a integral de x ao quadrado, vou omitir o dx, mais a integral do cosseno de x. Então, você faz separadamente. Então, aqui, nessa tabela, automaticamente você já tem a integração de todos os polinômios, a integração de todos os polinômios somado com os cossenos da vida, o seno, o tangente, e outras propriedades. Por exemplo, quem seria a integral vou colocar aqui em cima. Quem seria a integral de 2x ao quadrado? Aí, propriedades. O 2 sai da integração, integral de x ao quadrado de x, integro x ao quadrado, no caso da x ao cubo sobre 3, ao 2 aqui, mais a constante. Vejam que na tabela parece pequenininha, mas não, ela tem uma quantidade absurda de situações. Eu posso multiplicar, posso dividir por algum número, posso colocar todas aí, né? Integral de x ao quadrado, mais cosseno, mais seno, mais tangente, mais 2 cosseno x, e eu vou fazendo os desdobramentos. Então, na prática, nós aprendemos com essa pequena tabela uma quantidade bem generosa de situações que ocorrem nos livros, por exemplo, de física, nas aplicações que a gente vai ver na próxima unidade, vai aparecer esse tipo de coisa. No entanto, essa quantidade enorme que a gente aprendeu de forma indireta, ela ainda não é suficiente, porque existem mais situações. E é por isso que as técnicas de integração ela vem para nos auxiliar nesse sentido. Então, a gente precisa lidar com situações bem mais complexas. Professor? Na tabela. Pois não. Boa noite, desculpa lhe interromper, mas aí nessa questão anterior aí, o senhor chegou num ponto que agora no final da noite, da tarde, melhor dizendo, eu fiz pergunta lá no fórum de dúvida para a Neuracida. Não deu tempo dela ver, porque eu postei agora no final da tarde. Essa questão que x ao quadrado mais o cosseno, tá? No meu caso, eu estou fazendo o seguinte, eu vi que pela lista 2, isso é uma dúvida minha, que se tiver uma dúvida mais de alguém, a pessoa se manifesta também aí. Eu vi lá que tem questões que envolvem método da substituição, substituição apropriada,
integral, trigonométrica e assim vai. Então, eu estava estudando cada assunto conforme cada questão para eu ir resolvendo passo a passo. Beleza. Até na questão de método da substituição, nessa lista 2, existe 2 questões. Eu fiz, beleza. Porém, como eu vi o senhor está mostrando agora, que eu fiquei na dúvida. Se numa equação eu posso trabalhar com 2 tipos de integral diferentes. Por exemplo, nessa que o senhor passou anteriormente, que foi minha dúvida, lá na 4ª questão da lista 2, se eu não estou enganada, que eu vi lá, que é uma integral trigonométrica, porém, como tem x ao quadrado, eu pensei em colocar a fração parcial. Por quê? Porque só no material, eu vou ser bem sincera com você, professor, enfim, eu não consegui acompanhar só o material. Aí eu fui para o outro vídeo do matemático Gringues, porque ele fala calmamente, ele tem paciência, enfim. E aí eu fui ver da forma como ele resolveu a questão muito parecida com a 4ª questão da lista 4. Com a questão da lista 4. E que, por incrível que pareça, deu uma folha. Entendeu? Porque é algo trabalhoso, não é que seja difícil, tá? Eu quero deixar bem claro aqui, mas é algo trabalhoso. E como eu falei semana passada, a gente precisa fazer vários exercícios para poder fixando aquilo ali. E agora, como o professor passou aí, eu fiquei na dúvida. Eu posso, numa única questão, trabalhar 2 tipos de função integral? Eu não entendi a pergunta, porque você falou coisas que não se sobrepõem. Por exemplo, a técnica da substituição envolve função composta. Então deixa eu colocar só uma aqui. Por exemplo, integral trigonométrica, que envolve seno, cosseno e tangente. Tá? Eu tenho uma questão na lista 2, que é a 4ª questão. Se fosse só isso lá, beleza, eu iria usar a integral trigonométrica. Porém, eu vi que tem mais de uma função integral. Eu posso trabalhar com 2 funções integral na mesma questão? Essa é a pergunta. Ô, Regiane, vamos fazer o seguinte, eu estou entendendo a sua dúvida, a sua pergunta, mas vamos deixar a gente avançar, porque nós vamos começar a discutir as técnicas de integração agora, os métodos de integração agora. E aí eu acredito que com os exemplos que a gente vai passando, essa sua dúvida vai ser retirada. Ok? Então, aguarda um pouquinho. Não, eu só aproveitei o gancho, porque foi justamente a dúvida que apareceu essa semana na lista para mim. E como eu vi ele está mostrando aqui, eu só queria tirar essa dúvida, só isso. Certo, não, a gente vai tirar essa dúvida, mas eu estou pedindo para deixar para o final, depois que a gente apresente todos os exemplos e todas as técnicas. Tá bom? Ok. Eu não entendi muito bem o que você falou sobre essas trigonometrias aí, mas só tem uma observação que é bom você rever o texto. Nós não estamos vendo técnicas trigonométricas. Tem coisas que você falou que a gente não vai estudar. Técnicas trigonométricas é um outro tipo de técnica de integração. A gente vai fazer integral com as funções trigonométricas, mas não técnicas trigonométricas. Mas nós não vamos fazer isso aqui. Ok, vamos lá. Vamos apenas para essas 3 aqui. Mudança de variável, integração por partes, frações parciais. Só aproveitando o gancho da colega, que eu ainda não memorizei o nome, perdão, viu? As técnicas de integração realmente são demoradas. E uma questão pode dar 2 páginas. Isso, não fiquem com medo, mas acontece mesmo. Às vezes você precisa fazer as técnicas dentro das próprias técnicas. Uma integração por parte, e dentro você vai ter que fazer outra integração por parte, às vezes mais uma 3ª vez, e assim sucessivamente. Né? E essas dúvidas elas vão aparecendo à medida que vocês vão tentando. Se não tentar, não consegue. Outra coisa, tentou um dia antes, garanto a você com 101% de certeza, não consegue. São coisas que tem que fazer gradativamente. Caso contrário, não vai. E ainda mais eu aconselho, para quem gosta de vídeo, tenta seguir a ordem que está aqui, para não se sobrepujar. Eu estou em mudança de variável, vou aprender frações parciais.
Eu aconselho não fazer isso. É melhor você ir nessa sequência que está aqui. É uma sequência já pensada. Se você tiver habilidade, você pode pegar em qualquer ordem. Mas é bom você pegar mudança de variável primeiro, técnica de integração por parte segundo, depois frações parciais. Porque pode ocorrer de, na hora que você fazer uma fração parcial, você precisar de uma dessas duas técnicas anteriores. Elas são gradativas em crescimento. Ok, vamos lá. Método da substituição. O método da substituição é um método que visa melhorar a complexidade quando aparece composição de funções da integral. Então, vou só pegar aqui um pedacinho. Você quer falar? Pode seguir. Então, por exemplo, vocês aprendem o que é a função exponencial. Aqui é o x, né? Mas pode ocorrer de vocês encontrarem uma função assim. Então, aqui eu tenho uma composição de duas funções. A função exponencial com a função cosseno. Vejam que o argumento da função g, ela está trabalhando como a imagem do cosseno. Todo x que entra, ela trabalha com a imagem do cosseno. Esse aqui tem uma composição de função. A gente vai trabalhar o método da substituição em situações particulares, do qual a gente consegue deixar essa função, que é muito complexa, para uma função que a gente saiba integrar. Na prática, o que a gente vai fazer é tentar reduzir essa integral, que é difícil, para algo parecido com a tabela. A gente vai tentar reduzir isso para que chegue com aquelas integrações da nossa tabela. Só para a gente voltar, seria como a gente tentasse, é possível que as coisas se pareçam com constante, monômios, seno, cosseno, de forma que eu saiba fazer essa integração. Essa é a ideia. Vamos lá. Em que situações isso pode ocorrer? Aqui está um gráfico, gente, tem uma função cujo gráfico é azul, é um gráfico bem maluco, eu tento melhorá-lo. Ok. A parte chave está aqui. Ó. Eu tenho esta função do lado esquerdo aqui, onde eu tenho a função composta de f com g. Mas fora aparece a derivada de g. Nesta situação, eu consigo fazer uma mudança de variável, chamando a função g de x de u, e a partir daí eu transformo essa integral numa integral de f de u du. Como é que isso é possível, né? Aqui a integral que a gente vai fazer usando o método da substituição. Vejam, eu tenho aqui a composição da função exponencial pela função x ao quadrado. E agora vamos tentar reconhecer a mudança de variável. Neste caso aqui, eu tenho o meu x ao quadrado, só que lembrar que eu tenho que reconhecer, para que a minha integral fique bem comportada, eu tenho que reconhecer o g', o linha, que tem que aparecer.
vamos derivar esse U. Então, du dx. Vale quanto aqui, gente? 2x. Ó, du vale 2x. Agora, escrevendo isso como diferenciais, isso aqui é du igual a 2x dx. Ficou feio esse azul, né? Miguel está colocando du sobre 2x dx. Quem foi que colocou? Miguel. Quer dizer, isso mesmo, Miguel. Essa é a parte boa da gente fazer essas integrações, né? Perfeito. Ele falou algo que... Eu vou apagar essa parte aqui. Deixa eu fazer de novo. Vou fazer bem lento aqui, né? Chamei U de x ao quadrado. Então, eu fiquei com du dx como 2x, o que me dá em forma diferencial du é 2x dx. Quando eu olho para a minha integral, vamos ver aqui o que acontece. Isso aqui vai me dar, ó, a integral de e elevado a u. Agora, x dx tem que desaparecer. X dx, fazendo uma observação, está aqui, ó. Então eu tenho que saber quem é o x dx. Mas é fácil. X dx foi quem o Manuel falou. Foi Manuel, não foi? Miguel. Miguel falou. Vai ser o du sobre 2. Agora eu vou lá e troco. Du sobre 2. Agora ficou fácil. Quem é essa integral? Aí você fala, vem, tem um 2 aqui. Aí lembra da propriedade integral. Eu posso tirar as multiplicações para fora. Multiplicações de números. De números. Então, isso aqui vai ficar, ó, meio da integral de e a u. E a u, né, Fernando? Aqui, é meio da integral de e u de u. Vejam que eu reduzi essa integração lá para a minha tabela. Veja, ó. Integral da exponencial. Integral da exponencial é a própria exponencial. Então, vem agora. Já sei como fazer, né, gente? Vou fazer aqui nessa área melhorzinha. E aí a gente vai ficar assim, ó. Aqui, a integral de a x ao quadrado. X de x é meio da integral de e a u de u. Isso é meio de e a u mais a constante. Depois que você faz a integração com a nova variável, você retorna para a variável de origem,
que a gente não está fazendo a integração na variável u, é na variável x. Então, agora substituindo, né? Quem é o u? Lembra que o u é x ao quadrado, né? Então, lembrando só que nosso amigo u foi x ao quadrado. Então, eu venho para cá, fica meio. O meio está aparecendo. Né? Está no final Do da slide. tela. É. Então, vamos lá, né? Então, vai ficar assim, igual a meio de x ao quadrado mais c. E é a solução final. E aí, fiz todo esse processo. Tem dúvida que não está correto. O que é que eu devo fazer para verificar se eu estou correto? Derivo. Se essa derivada tem que me dar exatamente e elevado a x ao quadrado vezes o x, que é o nosso integrando. Isso aqui. Ok? É basicamente isso. Então, quem é essa derivada? Quem sabe fazer essa derivada aqui? Eu venho no cantinho, se eu quiser, tá? A derivada aqui é meio, derivada da exponencial é a própria exponencial, vezes a derivada interna. Porque essa derivada não é e elevado a x, é e elevado a x ao quadrado. Então, a derivada de e é a própria e a derivada de x ao quadrado é 2x. Fazendo aqui o processo de simplificação, fica exatamente e elevado a x ao quadrado vezes x, que é o que a gente queria. Então, todo esse processo de mudança de variável é simples. Tudo bem aí, pessoal? Vou mais rápido, tá? Miguel e Denilson mandaram um joinha. Gente, eu fiz ali na minheca, mas os passos eu coloquei aqui. Uma única vez. Eu não, Paula. Uma única vez foi colocado aqui. Ó. Depois eu não vou repetir esses passos, não. Vocês vão ter que fazer. Veja que os passos estão aí. A escolha da mudança de variável, ou seja, quem é a variável que eu vou trabalhar. A derivada dela. Já na forma diferencial, eu não preciso fazer du dx. Posso fazer direto. Du é igual a derivada vezes o dx. Não há necessidade de fazer aquilo que eu fiz. Ali foi só um processo educativo de onde aparece. E depois que faz a mudança de variável, se vocês olharem aqui, ó, ao meio, saiu. Que é o resultado de propriedades de integração, que está lá na primeira unidade. Faça uma integral de E a U, substituo U e retorno. Aqui a solução final. Ok. E esse aqui? Como a gente faria? Do mesmo jeito. Aqui eu tenho que reconhecer onde está a minha mudança de variável. Né? Então, a escolha, sempre lembre, eu tenho que achar a diferencial e ela tem que estar posta ali na minha integração. Então, aqui escolhendo o x ao quadrado mais 1, quem é o du? 2x dx.
Miguel já está colocando já aqui. Isso, Miguel. Isso é muito rápido, né? Obrigado. Certo? Aí, veja, o 2 não consta aqui em cima. Então, a gente só faz aqui uma mudançazinha boba, que é só uma álgebra, né? Bobinha. E que é du sobre 2 é x dx. Agora eu volto para lá. Isso aqui, ó, é a integral de 1 sobre o x dx. Olha o x dx aqui, ó. Eu vou substituir por Correto. isso aqui. Então vai ficar du sobre 2. E agora eu uso de novo as propriedades de integração, né? Então vem para cá. Então aqui vai ficar o meio sai, né? Isso é uma multiplicação. Integral de 1 sobre o du. E aí, de novo, gente, ó, o método da substituição, a gente sempre volta para uma integral que a gente já sabe fazer. Então, voltando lá, ó, quem é a integral de 1 sobre x? Você não está aqui. Mas quem é essa integral? Está na nota de aula passada. Isso. Alguém lembra quem é essa integração? A gente deveria ter colocado lá, né? Faltou uma lá, né? Quem é essa integração? Alguém colocou aí? Ninguém colocou, né? Não, olha, isso só informando que a internet está ruim. Ok. Então, vamos lá. Eu vou só transcrever ela aqui embaixo, gente. Ficou assim. Michael já colocou QLN. Exatamente, Michael. É meio da integral de 1 sobre 1 du. E como o Michael falou, tá na lista, na lista não, nas notas de aula, gente. Uhum. Então, e a gente falou na aula passada, isso aqui é exatamente, ó, meio... Esse 2 ficou legal, não. Eu tô com ele aqui. Meio... que eu penso que é um caderno, eu vou ter que escrever rápido, de Ln de módulo de U mais constante. Após isso, a gente tem que sempre lembrar, volta, tem que colocar a variável que a gente fez a substituição. Então, neste caso, isso vai ficar igual, ó. Vou só transcrever aqui embaixo, gente. Meio de L do módulo de mais C é igual a meio de Ln módulo de x ao quadrado mais 1 mais o C. Miguel colocou isso e ainda lembra, né, que sabendo que x ao quadrado mais 1 maior que 0. Perfeito. Então, e aí avança meio de Ln x ao quadrado mais 1 mais C. Exatamente. Aí colocando, essa é a quinta questão da lista 2, se não me engano. Isso. Acabou resolvendo a questão da lista 2. Não vamos cancelar essa questão, né? Ou não? Tem questões que estão também já explícitas para que vocês observem. Quem prestar atenção vai vendo o que está sendo colocado ou não. Então, isso aqui no final ficou assim, né? Meio de Ln. X ao quadrado mais 1 é positivo, então esse módulo não faz sentido. Então, x ao quadrado mais 1 mais C. Ponto. Ok, gente? Na dúvida, o que é que eu faço? Derivo. Quem é a derivada? Aí vem cá, técnica de derivação. A derivada da Ln é 1 sobre o argumento. Então, se eu fosse derivar, vou colocar aqui em vermelho, ó, a derivada ficaria assim, ó, o meio sai, 1 sobre o argumento, é 1 sobre x ao quadrado mais 1, vezes a derivada interna, que é o 2x. Faz aquele processo de cancelamento, meio 2, fica x sobre x ao quadrado sobre x sobre x ao quadrado mais 1. Que é justamente isso daqui.
Então, esse processo é um processo bom, a gente consegue, na maioria dos casos, fazer essa derivada de forma fácil, para quem lembra das regras de derivação, e você sempre sabe se você está certo ou se você está errado. Só é errar se não conseguir fazer a derivação. Se não souber fazer, você não vai saber se está certo. Então, observem que na lista, né, como o Miguel está pontuando aí, nós estamos pensando e já deixando as questões avaliativas que são as abordadas aqui nas nossas aulas também, e colocadas também nas notas de aula. Claro que talvez não tenha a questão igualzinha o que a gente está discutindo aqui, mas o que nós temos que pensar é que nós estamos trabalhando com ideias e organizações de pensamento, e manipulações que foram vistas também no ensino médio, né, e no ensino fundamental, que são manipulações algébricas de polinômios, que vocês já viram. Então, é a ideia que vocês vão exercitando e vão trabalhando, porque ela vai dar um certo trabalho de você estar fazendo os cálculos em si, mas a regrinha, ela é sempre as mesmas em si, tá? Então, aqui, gente, ó, o U é o x ao quadrado, o du é 2x dx. Faz a substituição, fica a integral do cosseno de u du, a integral do cosseno é o seno, fica seno de u mais a constante, e depois substitui a mudança que a gente fez, que o u é o x ao quadrado, e a gente tem a integral. Então, assim, a mudança de variável é a técnica mais simples que nós temos. E quando você está com várias integrais, pode ocorrer uma soma de funções, perdão. Você está com a soma de funções, pode ocorrer que uma das parcelas se resolva dessa forma, a outra parcela se resolva com outro método, a terceira parcela resolva com frações parciais, e assim sucessivamente. Lembrando, gente, só vamos aprender essas 3 técnicas. Se você for ver vídeo, lembre de associar as notas de aula. Não vá ver algo que está fora das notas de aula e querer que esse algo que está fora apareça, porque não vai encontrar. Vamos lá. Aqui um pequeno resumo para usar a substituição, né? Pode aparecer em potência, em raízes, em exponenciais, em funções trigonométricas. Aqui nós deixamos as 3 básicas para vocês sempre lembrar, né? Que é o seno, cosseno e a tangente. Mas as funções trigonométricas não são restritas apenas a essas 3. A gente ainda tem cosecante, cotangente e a Secante. secante. Né? São as 6 funções trigonométricas que a gente aprende aqui. Obviamente, não se restringe apenas a essa. Também tem as funções trigonométricas hiperbólicas, entendeu? Que é outro tipo, que é bem parecido com as trigonométricas, mas é um pouquinho diferente. Aqui, nós nem abordamos as integrações hiperbólicas, mas ao consultar os manuais de tabelas de integração, vocês com certeza vão achar lá COSH, né, cosseno hiperbólico, CNH, seno hiperbólico, TAGH, tangente hiperbólica. Dá uma olhada na definição para você entender o significado e as técnicas que a gente vai fazer, aborda elas do mesmo jeito, sem problema algum. Ok. Tranquilo aí, né? Tem uns exercícios, né, aqui, ó, onde a gente pode abordar a mudança de variável de forma rápida. Né? Por exemplo, aqui, ó, quem seria no item 1? Quem é o DU?
4dx. Com isso, você volta. E fica assim. Só um. Tá? Isso vai assim. Ele. Integral de 4x 7dx igual a integral de u elevado a 7. O dx é du sobre 4. E essa integral vai ser u elevado a 8 sobre 8. E tem um quarto aqui, mais a constante. E já fazendo todas as substituições, isso vai ficar 4x menos 1 elevado a 8 dividido por 32, que é esse 4 vezes 8, mais a constante. Vê que você faz rapidinho. Né? Então, no outro item, x ao cubo mais 5 é o u, deriva, aí vai dar 3x ao quadrado, dx, aí faz a substituição. No outro item aqui, quem é o x ao quadrado mais 9, derivo, aí vai dar 2x, aí substituo que o du sobre 2 é o x dx, e vou ficar com 1 sobre a raiz de u, que na verdade é 1 sobre u elevado a meio, que também é igual à integral de u elevado a menos meio. Faço a integração. Né? E aí vou fazendo, todas elas, sai fácil, fácil. Outra técnica é a integração por partes. A integração por partes, para a gente entender, é necessário que vocês saibam o método de derivação de produto de funções. Quando a gente deriva um produto de duas funções, aí a derivada do produto, tem até a musiquinha, né? O primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Através desta equação, se deduz que eu posso fazer a minha integração da seguinte forma. A integral de u dv é exatamente uv menos a integral de v du. Como fazer essas coisas? Tá? Vou explicar, certo? Vou botar. Primeiro, quando eu olho para a minha integral aqui, eu sempre tenho que integrar nesta forma aqui. O dv. Então, eu vou voltar lá. Integral de u dv. Vou até escrever aqui, porque senão eu vou botar Estou ouvindo. menos a integral de v du. Bom, estou com a minha integral aqui. Então, eu tenho que identificar nessa integração aqui quem é o meu u e quem é o meu dv. Notem que eu vou ter que fazer umas operações em anexo para a gente poder fazer as contas. Por quê? Porque do outro lado tem um du. Então, se eu preciso escolher quem é o u, eu vou ter que saber calcular o du. Do lado esquerdo tem um dv. Então, do lado direito aparece um v. Então, se eu escolho o u, eu tenho que derivar para achar o du. Se eu escolho o dv, eu tenho que integrar para achar o v. A partir daí, eu uso a formuleta. Vamos ver na prática como é que isso funciona.
Bom, nesse produto aqui de funções, eu vou fazer uma escolha. Eu vou chamar de U o meu X. E de DV o que sobrou. É uma escolha. Eu posso também escolher o U como exponencial e o DV como x dx? Pode, não tem problema. Esta escolha pode atrapalhar o processo integrativo? Pode. Se fizer uma escolha não interessante, você pode demorar mais para chegar à solução final. Inclusive, existem casos que a sua escolha pode levar a uma recorrência infinita e você conseguir uma série de funções que o resultado vai ser o da integral, só que ela vai ser no formato de série, só que uma série infinita. Mas vamos pegar aqui que eu já peguei o caminho correto. Tá? Agora, se eu escolho o do outro lado, eu preciso do DU. Se vocês olharem aqui, ó, eu preciso desse cidadão aqui. Ó. Então, eu venho e calculo o DU. Quem é o DU? DU é o DX. Agora, o DV está aqui. Aí eu preciso voltar para o V. Então, como aqui é DV de diferencial, o meu V eu tenho que integrar. Então, eu tenho que saber quem é o meu V. V vai ser quem, gente? A integral da exponencial, que é ela mesma. Aqui não aparecem as constantes, tá? E as constantes ela vai ser absorvida no final da integração. Então, deixa as constantes para lá. Bom, agora eu estou com todos os ingredientes. Eu estou com o U, olha aqui, estou com o DU, estou com o V, né? O V, isso, tá bom. Só precisa desses três ingredientes, do U, do V e do DU. Agora vamos colocar isso na equação. Então, a integral é UV, então eu venho para cá, ó. U é x, quem é o V? UV, a V é exponencial, menos a integral de V du, é exponencial de x. Quem é o du? É dx. Agora isso é fácil. Vai ser x e a x menos a integral da exponencial é a própria exponencial. Agora eu coloco a constante. Mais a constante. Então, gente, olha só. Após as escolhas, eu chego nessa solução, que é a integral de x vezes a exponencial de x dx é igual a x exponencial de x menos exponencial de x mais constante. E agora vem aquela coisa. Como eu sei que eu estou certo? Eu tenho que fazer essa derivada para saber se eu estou certo. E vem agora o grande dilema para algumas pessoas. Não sabe derivar. E agora, veja que aparece um produto de funções, ó, x vezes ax. Ó. Esse produto
Tem regra para fazer. É a regra do produto de derivação. Vamos fazer aqui. Como é que eu derivo? Vou fazer para a gente ver. Eu tenho que derivar com respeito a x, x e a x, menos e a x, mais constante. Derivada do produto, que seria essa primeira parte aqui, ó, é a derivada do primeiro vezes o segundo, a derivada de x é 1, então vai ficar aqui, ó, e elevado a x, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que é e a x, né? Aí acabei esse processo de derivação. Perfeito. Agora vou para a segunda parcela, menos a derivada de EAX, que é EAX. Acabou. E a derivada da constante é o zero. Agora, a parte algébrica, vocês já devem ver aí ó, que este cidadão cortou com este, sobrou apenas x e a x, que é o integrando. Aqui, ó, ele aqui. Vamos aqui embaixo. Aqui, ó. Isto exatamente isso. De novo, só vai conseguir fazer esse derivado. Alguma coisa, o Miguel Ângelo fez direitinho, bonitinho aí, não é isso? Usando as propriedades da regra do produto. É tudo simplório, gente, se souber a regrinha. Não lembro, volta lá no capítulo que tem exemplos. Vai lá dar uma olhadinha. Ok? Então, tá aqui ó, a resposta. Né? Aí você pode me perguntar, Fernando, se eu tivesse escolhido da outra forma, né? Tem tempo, a gente vai fazer aqui. Se eu tivesse escolhido, em vez do x, escolhido o EAX, aí o que sobrar é o DV. Então, se eu escolho o U, eu preciso saber o DU. Então, no caso aqui, o DU é exponencial de x dx, e preciso saber o V, o amigo V, né? O V vai ser x ao quadrado sobre 2. E aí jogo lá nas equações, né? Que vai ser como? UV. Então vai ser x, não, U e a x. Vai ser e a x vezes U é o e a x, UV é x ao quadrado sobre 2, menos a integral de VDU. Então, quem é o V? O V é x ao quadrado sobre 2. Escrevendo para cá. X ao quadrado sobre 2. E agora eu vou atrás do DU. E a x dx. Agora vejam só. Eu estou fazendo a integral de e a x dx e, usando a técnica de integração por parte, arrumei dentro dela uma integração que é mais complexa do que a gente está fazendo. Que seria essa integral de x ao quadrado sobre 2 e a x dx. Então, como é que eu faço para integrar x ao quadrado vezes e a x dx? Integração por parte de novo. Aí eu escolho o dv, aí acho o du, acho o v e jogo na fórmula. O v menos a integral de dvu. Refaço as contas. Até essa integral sumir, até a gente conseguir fazer. Se sempre eu escolher os próximos usos, né, como exponencial, não vai ter fim. Ok? Não terá fim. Aí você vai dizer, como é que eu sei? Porque eu já tentei fazer, tá? É no par. Ok? Aí agora, a do seno. Eu tenho que fazer escolhas, né? Então, aqui vem lá,
O U é o x, o dv é o que sobrou, sendo de x, dx. Aí faço as mesmas coisinhas e acho a integração, tá bom? Faço o logaritmo, fazendo as minhas escolhas. E, só para acelerar, gente, existe uma sugestão da gente fazer escolhas. Existe uma ordem de prioridade, que é bom a gente tentar segui-la, né? Então, por exemplo, nas escolhas do U, é interessante seguir essa ordem de cima para baixo. Vejam que função exponencial para o U está na última parte. Já a logaritma está na primeira, né? Isso é chamado de Liat, regra de Liat. Por que essa regra vem para facilitar a nossa vida? É que se vocês olharem, derivar é fácil, mas integrar é difícil. E como ali aparece um dever, é bom que a gente saiba integrar esse dever. Veja que a técnica de integração por partes exige que você saiba integrar as funções que já foram estudadas. Se você não souber essas integrações básicas, não vai conseguir fazer. Se não souber derivar, também não vai conseguir fazer. Então, só lembrando, técnica básica é a integral de UDV, você tem que identificar quem é o U e quem é o DV, identificou o U, acho o DU, identificou o DV, acho o V. Jogo na forma, a integral de UDV é UV menos integral de VDU. E recaio numa nova integração. A ideia da técnica de integração por parte é que essa nova integração seja mais fácil. Pelo menos se tenta, né? Então, de novo aqui, ó, umas regras de prioridade. Ficou meio deformado, está aí a regra de Liat. Né? E naquele exemplo que a gente fez de x e ax, se vocês olharem, você tem duas funções, x e ax. Na regra de Liat, você tem o 3, a prioridade 3, é superior do que a prioridade 5 na escolha do U. Portanto, se aparece um monômio, um polinômio, ele seria o candidato ideal para o U, e o restante seria o DV. Lembrando que a técnica de integração por parte aparece um produto de funções. Então, por ele ter prioridade, lá naquele que a gente fez, veja que a escolha para o U foi o U igual a X. Ele tem maior prioridade. E o restante virou o BV. Então, essa ali, quer dizer, ali onde ele estava, nós estávamos usando a regra de Liat. E a partir daí, usamos a fórmula. Olha que diagrama que a Ana Paula fez aqui, muito bonitinho, que resume como se pensa no método de integração por parte. Fantástico. Show de bola. Como é que você faz esses gráficos, professor? Ela não conta, não. Viu? Segredo. Ok, gente. Isso é a ideia de pensamento computacional que já vem usando os livros didáticos. É outro livro, né? Gente, essas técnicas de integração por parte, vocês têm que fazer mais exemplos para sentir e aprender. Lembrando que nos próximos semestres, tanto na parte de matemática quanto na parte de física, integração por parte e método de substituição vão cair de forma natural nas questões que vão aparecer. E a ideia é que vocês exercitem nessa disciplina para quando chegar lá, vocês tenham isso de modo mais ágil. Ok. E, para encerrar, gente,
tem o método de frações parciais. Frações parciais envolve divisão entre dois polinômios. Quando a gente vai fazer isso, a gente tem que tomar só um cuidado, que o numerador tem que ter um grau inferior ao denominador. E agora que a coisa começa a ficar interessante para quem não gosta de matemática básica. Se porventura o numerador, que é um polinômio, tiver grau maior que o denominador, você tem que fazer uma redução através da divisão de polinômios. E aí vou precisar, quer dizer, vamos precisar, né, que vocês saibam fazer essa redução de divisão de polinômios. Miguel já está colocando a fatora denominador e montar a decomposição. Perfeito. Exatamente. Então, se o numerador tiver grau menor do que o denominador, a gente vai agora para outra parte, que é o que dá nome ao método de frações parciais. Certo? Quando isso ocorre, o que é que a gente vai fazer? A gente vai olhar agora para o denominador e fazer a seguinte pergunta: eu consigo fatorar? Se sim, aí a gente vai fatorar. Fatora como? Vai aparecer polinômios de grau 1, polinômios de grau 2 irredutíveis. Pode também aparecer polinômio de grau 3 irredutível. Tudo que for irredutível, ou seja, não tem mais como eu fatorar, a menos de multiplicação por número, gente. A gente não está considerando o número como polinômio. Então, no denominador tem que aparecer polinômio. Constantes, que é um polinômio constante, não está valendo. Ok. Então, vamos dar um exemplo. Né? De posse dessa informação, olha que coisa interessante. Eu consigo quebrar esse polinômio racional, que chama polinômio racional. Esse polinômio racional, eu consigo quebrar em polinômios mais fáceis de integrar. Vamos para um exemplo. Vamos para um exemplo. Aqui. 1 sobre x ao quadrado menos 1. Aí você vê logo, em cima é constante, embaixo é um polinômio de grau 2. Então, o grau de cima é menor do que o grau de baixo. Perfeito. Agora vem a pergunta: é possível fatorar o denominador? Aí a resposta é, neste caso, sim. E é um produto notável bem conhecido. Vou até escrevê-lo aqui. Esse é o produto notável, x ao quadrado menos 1, x menos 1 vezes x mais 1. Que é o produto da soma pelo produto. É o produto do fator soma e do fator diferença. Ok, mas o que eu faço com isso? Essa que agora é a parte boa. 1 sobre x ao quadrado. Quando chega aqui no final, ele dá tilt na hora que eu já estamos acabando, então é rapidinho. Então aqui, 1 sobre x ao quadrado menos 1. Isso é igual. Olha que coisa boa. Se embaixo eu consigo fatorar, será que eu consigo escrever isso aqui assim, ó? Eu procurando a parte física aqui, viu? Aí. Será que eu consigo escrever esse polinômio racional à esquerda, 1 sobre x ao quadrado menos 1, como a soma de 2 agora, só que por 2 em que o denominador é irredutível, né? Não consigo mais fatorar. Né? Aí, se for possível, quem são... O que é que tem aqui em cima no numerador, né? Eu vou escrever aqui A e B.
onde A e B são números. Miguel aqui está colocando A mais B. A mais B? Não entendi. Já dos numeradores. Do que seriam os numeradores. Ele está Sim. seguindo Certo. o raciocínio. Uhum. Então, como é que eu encontro esse A e esse B? Tem duas formas, gente. Chuto e dá gol. É um método totalmente ineficaz. E o outro método é eu algebrizo. E Miguel colocando aqui multiplicar ambos os lados. Isso, né? Aí como é que a gente faz, né, gente? A ideia aqui é que eu estou somando duas frações. Como eu somo duas frações? Então, somar duas frações é fácil. Eu tiro o MMC. Quem é o MMC aí? Quem chuta quem é o MMC? Se Miguel falou, tu me fala. Não, Miguel está aqui quietinho, deixa ele quieto. Ele já falou. 1 é igual a x mais 1 mais b, que multiplica x menos 1. Isso. Então, Miguel, o MMC aqui é o produto aqui, ó. X menos 1 vezes x mais 1. Por que é isso? Porque, ó, lembra, os polinômios aqui são irredutíveis, ou seja, ele não fatora mais. Então, se eu fosse fazer uma analogia, seria como se eu tivesse números primos. Se eu tenho um MMC cujo denominador é 3 e o outro é 5, quem é o mínimo comum? É o produto. Certo? Pode fazer a conta. MMC de 3 e 5 é 15. MMC de 2 e 3 é 6. MMC de 7 e 11 é 7 vezes 11, porque são irredutíveis. Né? Número primo é o número irredutível dos inteiros. E o polinômio irredutível é como se fosse o primo nos inteiros, só que nos polinômios. Agora, como é que eu faço a soma de duas frações? Eu pego o MMC, divido o primeiro denominador. No caso, aqui é o x menos 1. Agora, veja, se é um produto, e eu divido o produto aqui por x menos 1, só sobra o outro fator. Então, aqui vai ficar A vezes... Quando eu divido x menos 1 vezes x mais 1 por x menos 1, sobra x mais 1. Então, aqui, ó, fica x mais 1 mais b vezes... Quando eu divido x menos 1 vezes x mais 1 por x mais 1, sobra x menos 1. Ok. Agora vamos fazer conta, né? Primeiro vamos deixar isso um pouquinho mais agradável. Vou só pegar o numerador, gente. Aí vai ficar assim, ó. AX mais BX mais A menos B. Isso tudo tem que ser 1. Lembra? Aqui é 1 sobre x ao quadrado menos 1. Agora veja, aqui eu posso até colocar A mais B vezes x e mais A menos B. E do outro lado é 1. Agora, vamos ver. Quanto vale A mais B e quanto vale A menos B? Miguel, me diz quanto vale e por que vale. A mais B vale quanto? E A menos B vale quanto? Ele já colocou lá, né? Então, Igualar os coeficientes, 0 é igual a mais B, 1 é igual a menos B, B é igual a menos A. isso, aqui, E A aí ele mais vai B, avançando, apresentando os valores. né? A mais B é 0 e A menos B é 1. Por que, Miguel? Aí vamos lá pensar, gente. Do lado direito é um polinômio de grau 1. Do lado esquerdo é um polinômio de grau 0.
Ou seja, no polinômio, os polinômios têm que ser iguais, tá? O lado direito tem que ser igual ao lado esquerdo. Aí você vê, não tem x do lado esquerdo. Então, o quociente tem que ser zero. E tem um número do lado direito. Então, o a menos b tem que ser exatamente o número que está no lado esquerdo. Portanto, não tem um quociente x, significa dizer que a mais b tem que ser zero. E o outro que sobrou é o número, então tem que ser 1. Aí agora eu armo um sistema. E tem que resolver esse sistema. Aí resolvo o sistema. Esse sistema dá para resolver de cabeça, né, gente? A vale meio e B vale meio. É isso? Só confere para mim. Ele colocou B igual a menos 1,5, e agora é só resolver com a integral. Isso. Então, como é que a gente faz aqui? Ó? Esse é fácil aqui. Ó. Você passa aqui e soma, o B desaparece, aí conclui que o A é meio. Aí o B tem que ser menos meio, né? Porque a soma tem que dar zero. Perfeito. Legal? Tá, parabéns aí. Então, assim, o A deu meio e o B deu menos meio. Pronto. E o que eu faço com isso? Aí vem para cá, gente, ó. Ela ficou mais bonitinha aqui, né? A letra está melhor. Tá melhor aqui embaixo, né? Viu? Aqui, ó. O A é meio e o B é menos meio. O que eu faço com isso? Eu integro. Olha que coisa boa como a integração de frações parciais. Eu tenho de um lado uma soma, quer dizer, uma diferença, né? Então, a integral eu posso quebrar em 2 pedaços. Então, no final aqui vai ficar, ó, o meio sai e fica a integral de 1 sobre x menos 1. Vou só pedir desculpa a vocês que eu não vou colocar o dx, senão não cabe aqui, tá? Então, menos 1 menos meio da integral de 1 sobre x mais 1. 1 sobre x mais 1. Aí agora, lembra que eu falei que a gente precisa fazer essas integrais, que agora vai ser exatamente o método da substituição? Então, 1 sobre x menos 1, usa o método da substituição e você vai concluir que é ln do módulo de x menos 1. 1 sobre x mais 1, a integral vai ser o ln do módulo de x mais 1. Tem um meio, tem que multiplicar. Aí agora, no final, põe a constante. Ok, gente? Então, é isso que são as frações parciais. E quando eu vou fazer a separação, lembrar, eu posso... Ó, vou dar um exemplo que não tem nada a ver com aqui em cima, que eu não sei se vai ser o exemplo da nossa colega. Se eu tiver assim, ó, seno de x mais 1 sobre x ao quadrado menos 1, eu, quando for fazer essa integral, é a integral de seno de x mais a integral de 1 sobre x ao quadrado menos 1. Aí, aqui, a primeira é fácil de fazer, né? E a segunda tem que usar frações parciais. Só toma cuidado, eu não posso separar a integração num produto, eu não posso separar a integração numa composição de função, eu tenho que tomar cuidado com a técnica que a gente está utilizando. A única coisa que pode sair da integral é a multiplicação da função, e essa multiplicação está do lado de fora. Então, 3 cosseno de x é diferente de cosseno de 3x. Então, o 3 cosseno de x, na hora que eu integro, o 3 sai. Mas cosseno de 3x, esse 3 não sai. Ok? E com isso, pelo andar da carruagem, a gente encerra, né? Deixa eu só olhar o que a Ana Paula fez aqui mais embaixo. Ó, esse aqui, ó. Aí continua com exemplos. Certo? Então, esse aqui, ó. Eu tenho que fazer a decomposição. Lembra? Eu primeiro olho, o grau de cima é menor do que o de baixo? É, perfeito. Segundo passo, consigo decompor? Se sim, aí eu divido isso em frações, né, parciais, por isso que não é parcial, né? Então, nesse caso aqui, ó, x ao cubo menos x, a primeira coisa, põe o x em evidência, x ao quadrado menos 1. E x ao quadrado menos 1 a gente acabou de fazer, né? É x menos 1 vezes x mais 1. Agora, eu vou fazer aquela mesma coisinha lá, né? X ao quadrado mais 2x menos 1
3x ao cubo menos x e decomponho isso em 3 partes, né? A, B, C, faço os produtos que eu tenho que fazer e acho quem é cada um deles, depois substituo e passa a integral. Vou botar aqui em vermelho, a integral aqui, a integral aqui, integral aqui, integral aqui, e resolvo cada parcelinha dessa. Então, ln de x, ln do módulo x, ln do módulo x menos 1, menos ln do módulo x mais 1, mais a constante. Tá bom? Ok. Miguel já coloca aqui que é a mesma ideia, e é isso mesmo. Isso. A ideia, gente, é só mesmo ir exercitando, porque vai aparecer elementos que vai remontar as decomposições de polinômios lá, que vocês já viram, já, e é só mesmo conta, e exercitar. Tem essas continhas aqui. Vou acelerar por causa da hora, gente. Aí o resumo que a gente tem, né? Técnicas aprendidas mudança de variável envolve função composta. Integração por parte envolve produtos de funções. E frações parciais envolve divisão de polinômios. Sugestão para aprender nos estudos, sugestão de professora Ana Paula, é praticar, que é uma parte, né? E entender como reconhecer qual técnica deve ser aplicada. E um caso mais elaborado é combinar essas técnicas quando for necessário. E aí, com isso, eu encerro e ficamos abertos para perguntas. O Miguel coloca questão 7, se vocês entenderam, dá para fazer de boa. Essa questão 7 que você está mencionando, Miguel, é aquilo que a gente mencionou, é da lista. Da lista, né? Isso. Então, a ideia é que a gente tivesse passado na aula anterior todas essas técnicas, né? Mas a gente teve uma conversa maior, né, de questões das dúvidas que se tinha, então a gente não conseguiu chegar a esse ponto, porque a ideia era que chegasse nessas técnicas todas de integração na aula passada. Mas não deu, a gente encerra hoje essa parte das técnicas de integração. Nós temos aula na próxima sexta-feira. Nós temos uma lista para ser entregue no dia 30, não esqueça, né, da data. Essas notas de aula serão postadas daqui a pouquinho no Moodle para vocês. Percebam que tem alguns exercícios aí para que vocês vão trabalhando. Valeu, Miguel, que bom que você já conseguiu entregar. Essas notas de aulas vão estar disponíveis para que vocês possam ir exercitando, possam ir trabalhando. Regiane, eu acho que sua dúvida foi tirada, correto? Sim, professora. Na mesma hora, o John foi lá no meu PV e já tirou a dúvida. Era o que eu já imaginava. Mas você botei no chat ali, eu botei no chat, inclusive. Perfeito. Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Então, perfeito. Na próxima semana, nós estaremos entrando já no último módulo da nossa disciplina e vamos estar caminhando já para o fechamento dela. Nós vamos discutir algumas aplicações desses conteúdos que nós estamos vendo e assim a gente vai caminhando. Nossa disciplina está prevista para o dia 15, o término dela, e caso alguém vá para a final, aí a gente depois já agenda essa prova, tá? Com a final, certo? Ô, professora. Sim, Catiana. Vai ter outra lista ou essa aula foi toda voltada para essa lista que a gente já está fazendo? Tem mais uma, que é da aplicação, né? Cada módulo tem uma lista nossa. E agora só foram as técnicas. Porque por enquanto a gente trabalhou com as técnicas, com as questões que a gente tinha trabalhado, então a outra é toda voltada para a aplicação. Então nós temos a aula que vai falar sobre ela, sobre as aplicações, e a lista vai ser sobre essa parte da aplicação especificamente. Então, o que é que eu peço a vocês? Que
que assim, até o dia 30 eu sei que vocês estão focados na lista 2 e ok, a nossa ideia é essa mesma, que vocês foquem para finalizar a lista 2. Mas do dia 30 até nosso dia da aula, deixa eu só ver aqui, do dia 30, que é na segunda, então vocês vão ter de terça até sexta, né, logo cedo, no tempo que vocês tiverem, vão treinando os outros exemplos, as outras situações, porque quando a gente estiver trabalhando com as aplicações, facilita para a gente estar discutindo aqui com vocês as aplicações em si, tá? E vai facilitar para vocês quando chegar a lista das aplicações também, tá? As aulas, elas vão ser disponibilizadas, ela vai ser disponibilizado sim, tem uma equipe que faz isso, eu peço a vocês um pouquinho de calma, porque é a equipe da EAD que faz essa disponibilização, então eles localizam o vídeo, fazem algumas edições, disponibiliza para poder ser colocado lá no Moodle, tá? Eu acredito que por conta do feriado, do feriado que a gente teve, né? Então, isso talvez tenha tido um atrapalho aí nesse meio tempo por conta desse feriado. Mas a nossa lista, a nossa nota de aula, ela foi feita bem explicadinha, passo a passo, justamente com aqueles fluxogramas para ajudar vocês na resolução da lista, tá bom? Um grande abraço para vocês, tenham uma boa noite. Qualquer dúvida, podem ir falando com o John, com o Neuraci, com o Jader. Pode falar, Ana Carolina. Acho que ela se perdeu na pergunta. John está lembrando aí que não esqueçam da chamada. Por favor, assine a frequência, tá? Então, um abraço, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Os vídeos da primeira unidade eu vou disponibilizar. Eu vou abrir a primeira unidade de volta aqui hoje para vocês, tá? Vai ficar já livre para vocês ficarem já navegando nos conteúdos. Boa noite a todos. Boa noite a todos.